Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à segunda aula do projeto Como Empreender no Fazer Teatral. Hoje vai ser muito especial porque hoje eu vou te ensinar como iniciar a sua oficina de teatro. Olha, eu vou entregar de verdade nesta aula, sim, nessa aula aqui, o método que a gente usa dentro do Espaço da Arte, que eu uso particularmente há 18 anos para dar vida às nossas unidades de teatro e de dança. Ou seja, sair do zero e começar a dar aula. E é isso que eu vou te ensinar. Eu vou ensinar o jeito que deu certo para nós. É o melhor? É o pior? Não sei. Só sei que para nós funciona e eu quero passar essa experiência e essa expertise para você. Combinado? Muito importante falar que esse projeto é um projeto do FAC Digital com apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, financiamento da Secretaria, do FAC e da Fevale. Ok? Vamos lá então. Eu me chamo Fernando Tepacê, sou professor, sou diretor de teatro, sou autor, sou escritor, me formei na UERGS. Eu expliquei, contei uma longa história sobre a minha vida no vídeo passado. Se você, presta atenção, se você não assistiu a aula 1, por favor, pare esse vídeo e vá lá assistir. Nela eu entrego como se fosse um alicerce, que fala como ou quais são os 5 requisitos básicos que você precisa ter para poder empreender nesse universo teatral, para poder empreender, na verdade, em qualquer coisa, né? Porque vale para qualquer segmento de negócio o conteúdo que eu trouxe. Por que eu falo dessas coisas também? Porque eu tenho especialização em inteligência emocional, em marketing, empreendedorismo, liderança, doutrinamento, faço palestras, faço mentoria e consultoria para empresas, mentoria para pessoas que precisam chegar e se desenvolver na carreira, enfim. Então tem uma história aí muito longa e muito feliz, particularmente muito feliz com o teatro, com o empreendedorismo. Em 2004 eu criei o Espaço da Arte, que é a nossa organização de arte e educação, que nesse tempo já ajudou mais de 13 mil alunos com as oficinas de teatro e dança. Então, acho que eu tenho um tantinho de experiência aí para poder dividir contigo. Você já percebeu que essa aula aqui é uma aula que foi gravada sem edição. Eu tô jogando os slides, de vez em quando eu abro a tela para aparecer o meu carão ali, pra gente olhar nos olhos. Eu vou tomar uma água no meio, eu vou tossir, eu vou errar, eu vou me enrolar e tá tudo certo. Porque a ideia aqui é como se fosse uma apresentação teatral, como se fosse um espetáculo que a gente tem que improvisar. Qualquer coisinha que sai do script, bora improvisar. Tudo bem? Fechado? Então tá bom. Pra ser querido, para você que assistiu, mas que não recorda direito, eu vou fazer um resuminho básico da primeira aula, tá? Então a gente falou, ó, os 5 requisitos básicos para empreender. Falamos muito de profissionalismo, muito, de tu não ser amador, de tu ser profissional, né? Profissional na essência, é fazer o melhor. Se tu pode fazer o melhor, não te contenta com a mediocridade, não te contenta com a média. Tu pode mais. Então faz o teu melhor. Isso é ser profissional. 2, encantamento. Encantamento a gente fala com o cliente externo, com o cliente interno, ou seja, com o teu aluno, com o teu parceiro, com a escola que te contratou, com os pais, enfim, faz, encanta. Se tu encantar, presta atenção, se tu fores profissional e tu encantar, todo mundo vai te querer por perto. Pode ter certeza, todo mundo vai querer o teu trabalho e tu vai crescer muito. Acredita. Empatia é o terceiro ponto. O que é empatia? É a capacidade de sentir com o outro. Ou seja, a tua capacidade que tu tem de entender de uma forma tão especial o outro que tu consegue sentir com ele. E aí, obviamente, as tuas ações vão ao encontro disso. Ok? 4, tu tem que ter conhecimento das redes sociais, desse universo digital, né? Mais do que rede social, mas desse universo digital. Tudo acontece lá. Então a gente tem que estar lá também, tu tem que dominar essas ferramentas, certo? E 5, essa tríade aí que não tem o que fazer, tu vai ter que aprender se tu quer empreender.
administração, ou seja, tu tem que aprender a administrar o teu negócio. Qual é a parte burocrática para fazer um edital? A gente ganhou esse edital aqui. Então, se a gente não tivesse na equipe alguém que soubesse escrever, alguém que soubesse que ajudasse, daqui a pouco a gente não teria ganho um edital. Então, isso também faz parte da questão de administração, finanças, essencialmente controlar a grana, não gastar mais do que tu ganha, né? Poupar, economizar, investir, tu tem que entender disso. Para empreender, tu tem que entender de marketing. Marketing, aí eu estendo a questão de venda também, né? Mas marketing não é só venda, né? Marketing é tu conseguir te promover no sentido de que as pessoas notem que tu existe, que tu é diferenciado, que tu tem valor. E a venda vai ser uma consequência disso. Ok? Esses, então, são os 5 requisitos que eu aponto como requisitos básicos para empreender. E aí, vamos chegar na nossa aula de hoje e eu começo com essa pergunta, né? Por que é tão importante empreender uma oficina de teatro para você que é teatreiro, para você que se formou, para você que queria ser só ator ou atriz, para você que, né, que queria viver do teatro e tal, mas por que fazer uma oficina é tão importante? Ao longo desses 18 anos como educador de teatro, que eu sou e estou, né, e já passou muita gente por mim, pelo Espaço da Arte, sei muita história, muita história. E muitas vezes eu vejo as pessoas são apaixonadas por atuar, mas são maravilhosas. Incríveis atrizes, incríveis atores, só que eles não conseguem se manter financeiramente e acabam desistindo do seu sonho. Não, mas assim, não foi nenhuma, nem duas pessoas que simplesmente no meio do processo ou no final de uma graduação, por exemplo, ou, enfim, tentaram um tempo e que largaram fora, foram ser cabeleireiro, foram ser fotógrafo, foi ser trabalhar em loja, foi... Por quê? Porque não tinha uma base. Vivia sempre dependendo de ser contratado para participar de um grupo, para montar uma peça, para vencer um edital, enfim. Então, tudo isso fazia com que a pessoa se desestimulasse e ela não construiu uma base, que é justamente isso que eu quero que você faça. Então é por isso que a oficina de teatro ela é tão importante, porque ela vai te dar aquele ganho mensal recorrente, sabe? Todo mês vai entrar os pila, todo mês. Isso vai ajudar a pagar teu aluguel, tua comida, tuas contas, enfim. Graças a Deus, eu e o Espaço da Arte, claro que agora, nessa época de pandemia, eu estou gravando essa aula no dia 2 de outubro de 2020, nós estamos aí há 5 meses imersos nessa pandemia e caiu tudo, né, obviamente, mas porque a gente tinha uma reserva financeira, porque a gente tinha, encarava o Espaço da Arte, sempre encarou como algo muito profissional. Essa reserva fez com que a gente conseguisse se manter e ter condições de fazer um edital e ter condições de empreender fazendo oficinas online, enfim, né? Então, foi a oficina que nos deu essa base, certo? Mas assim, calma. Se tu tá pensando só na questão, ou enfim, tu vai dizer, não, tá bom, Fernando, tá tudo certo, eu já dou oficina, eu gosto, tá tudo bem, o que eu quero é aprender como montar um grupo, como pegar meus alunos e fazer isso rentabilizar, como criar um grupo, uma companhia, um coletivo e tal, de teatro. Calma, na próxima aula eu vou falar exatamente sobre isso. Qual é o melhor jeito que nós fizemos e que deu certo de criar um grupo, uma companhia ou um coletivo, enfim, tá? Próxima aula, ok? Então agora vamos voltar para cá, que nós vamos falar da oficina e do nosso método. Detalhe, é muito importante você saber com quem você quer trabalhar, mas muito importante. Isso vale tanto lá para o grupo, a companhia que eu vou falar na próxima aula, quanto para a oficina de teatro.
Então nós temos vários públicos, né? No marketing a gente fala em persona, em avatar e tal. Então, na verdade, é o público-alvo, né? É as pessoas com as quais você vai trabalhar. Então nós temos aí crianças e adolescentes, que você pode encontrá-las em escolas, secretarias de educação, né? A partir da Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, Assistência Social, Saúde, sim, sim. Sim, a Secretaria de Saúde, Assistência Social, inclusive Segurança, já nos contrataram. E detalhe, com muito menos choro, desculpa a redundância, mas sim na questão financeira. Por quê? Porque eles têm muito mais recurso e podem destinar esse recurso por um trabalho de prevenção, por exemplo. E o teatro, a arte como um instrumento de prevenção, ela é maravilhosa. Prevenção contra as drogas, prevenção contra a violência, prevenção contra as mazelas sociais, Aliás, o Espaço da Arte talvez seja uma das organizações, especialmente no Rio Grande do Sul, que mais trabalho fez focado em prevenção. Muito. Teatro invisível, espetáculos, mais espetáculos, assim, essencialmente com alunos, também profissionais. Então, funciona muito, tá? Ou você pode também ter um curso particular independente, um curso extra classe, numa escola ou, enfim, numa sala que tu locar. Outro público é o público adulto. O público adulto, então, basicamente vai ser em cursos particulares ou em escolas, empresas, sindicatos, repetir ali, né, cursos particulares, né? Mas é isso, basicamente eu vejo adultos nesse universo, tá? Idosos, grupos de idosos, CRAS, CREAS, assistência social muito forte, tu pode encontrar idosos, enfim, dá para trabalhar com ele, é um bom público para se trabalhar, é um público que valoriza a arte também, então é um público aí. Ou PPDs, né, que são pessoas portadoras de deficiência. Eu comecei no meu segundo ano, eu contei essa história na outra aula, eu dei aula para surdos e foi uma experiência transformadora na minha vida mesmo, pela sensibilidade. A gente participou de um festival, não contei isso, eu acho. A gente participou de um festival de teatro. Imagina, era o meu segundo ano como professor de teatro, eu não tinha formação em teatro ainda. Eu fui dar aula para surdos e a gente participou de um festival de teatro em Sapiranga, um festival escolar, né? E estudantil, e a gente ganhou. Tirou o primeiro lugar com o espetáculo, concorrendo contra ouvintes, com uma peça com surdos. E para que tu tenha uma ideia, eu tenho a diretora, hoje diretora da São Mateus, era professora e diretora da APADA, e o carinho que a gente tem um pelo outro foi muito forte, muito também por isso, pela essa experiência de ter conseguido levar os surdos para o palco e fazê-los ganhar um festival. E ganhou no teatro, não foi porque eram surdos e não sei o que tiveram pena. Não, 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 não. Foi teatro mesmo na veia. E eu me orgulho muito, muito disso, né? Então, entidades, associações, Secretaria de Saúde, Assistência Social também, através delas, desses canais, você vai conseguir chegar. Mas, como? A minha ideia é que você consiga ter um retorno rápido. Claro que você pode bater em todas essas portas, tá? Mas como eu quero que você tenha um retorno rápido, a minha proposta e o que eu vou falar aqui, o nosso método, está baseado e ancorado em cima de crianças e pré-adolescentes, tá? Você vai entender bem por quê. É a nossa grande... a maioria dos nossos alunos, eu diria mais de 90% dos nossos alunos, 13 mil alunos, foram crianças e adolescentes na época em que estiveram fazendo aula conosco, tá? E aí a ideia aqui é que você não dependa de uma contratação de uma prefeitura, de um grupo de idoso querer te chamar, que você não dependa, que você possa, através do seu trabalho, através do seu passo a passo que eu vou entregar, serão 12 passos que eu vou entregar para que você, de fato, consiga fazer a coisa acontecer. Certo? Bora lá para frente, então. Então, eu estava falando aí o nosso passo a passo para sair do zero. Veja, eu estou falando de negócio. Eu estou falando da sua oficina de teatro. Eu não estou falando da sua experiência de dar teatro. Tá? Então, se você nunca deu teatro na vida, se você sonha em dar teatro, se você um dia ouviu falar em teatro e vai começar a ser professor sem ter nenhuma experiência pedagógica, sem ter nenhuma experiência como oficineiro, como monitor, como tutor, pode ser que seja muito, muito difícil
que você se relacione com os alunos, né? Eu já falei da outra vez, eu comecei a dar aula de teatro sem formação em teatro. Eu já tinha participado de grupo, eu já tinha feito intervenção, eu já tinha participado, feito peça e tal, mas eu não tinha uma formação específica. Fui buscar formação no terceiro ano que eu já estava lecionando. Porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, eu tinha 10 anos nas costas de trabalho com um grupo de jovem. Então eu fui participante de grupo de jovem, coordenador de grupo de jovem, assessor, que é quase um professor, né, de grupo de jovem. Então eu ministrava retiro, ministrava curso, ministrava encontro. Então, de uma certa forma, eu já dava aula. Outro tipo, mas eu já dava aula. Então essa experiência, ela é um pré-requisito para você estar aqui, tá? Então assim, tu tem que ter alguma experiência para poder se arriscar e se aventurar com o teatro. Se não tem, busque ela. Se junte com uma pessoa que tenha, se junte com uma professora, né, que fez, daqui a pouco, tu tem conhecimento de teatro, tu nunca deu aula e tu quer ter alguém, cara, faz uma parceria com uma professora, com alguém que fez magistério. O magistério, ele é incrível, ele é maravilhoso, porque ele te dá uma base, um alicerce, especialmente para tu trabalhar com criança, que nem outro curso dá, nem a pedagogia. Entende? Então, te una para fazer a coisa acontecer, certo? Mas, vamos lá, se tu tá aqui, tem experiência, se formou, ou já é um teatreiro aí, a minha proposta é que você saia do zero e monte a sua oficina extra classe numa escola estadual ou particular. Por que estadual e particular e não municipal? Porque em nenhuma das cidades em que a gente já atuou, já foram quase 40, foi possível cobrar mensalidade em escolas municipais. Isso não é possível. O município, normalmente, ele te contrata para dar a oficina. Aí sim, se tu se desvincula da escola e vai para um núcleo cultural, para um centro cultural, aí ok, tu até pode cobrar uma mensalidade, tá tudo certo, tá? Então, não se descarta essa possibilidade, tu bater na porta de uma prefeitura, especialmente se você mora numa cidade de interior ou se tem cidades do interior próximo à sua, vale a pena. Vale a pena, porque daqui a pouco eles estão buscando uma alternativa, especialmente para o ano que vem, né? É óbvio, tá, gente? A gente eu estou divulgando essa aula agora em outubro. É óbvio que tu não vai sair querendo montar a tua oficina nesse momento. Não é isso que vai acontecer. Mas o processo tu pode começar agora para que o ano que vem tu tenha trabalho. Até porque as escolas não estão tendo aula, né? Então não adianta. Mas o que eu quero fazer? Eu quero fazer com que tu entendas o processo e que tu te prepare para quando chegar ali, dezembro ou janeiro, já comece a bater, já comece a fazer o que precisa ser feito. Ou seja, já amarra esse ano para o ano que vem tu ter trabalho e poder dar aula. Fechado? Essa é a ideia. Então, vamos em frente. Primeira coisa fundamental. Eu não sei qual a tua condição financeira, eu não sei se você tem carro, eu não sei se você tem moto, eu não sei se você tem bicicleta, eu não sei se você tem que andar de ônibus, eu não sei quanto tempo precisa para tu sair da tua cidade e se deslocar. Você que sabe. Então a primeira coisa, antes de mais nada que tu vai fazer, tu vai pegar um pontinho ali da tua cidade, do teu bairro, da tua casa, e tu vai fazer um raio. Literalmente é isso aqui, vai fazer um círculo num raio de 1 hora até 1 hora e meia da tua casa. Presta atenção, não é 1 hora e meia de carro se tu não tiver carro. Não, é 1 hora e meia que tu, nas condições que tu tem. Eu não tenho, eu tenho ônibus. Beleza, então 1 hora e meia de que tu sai da tua casa. Mas eu preciso pegar 2 ônibus para ir mais longe. Vai pegar um ônibus até o centro, do centro tu vai pegar um ônibus para outra cidade, para outro bairro, enfim, tá? Depende do tamanho da cidade. Por exemplo, aqui eu botei Bom Princípio, aqui no Rio Grande do Sul, que é a sede do Espaço da Arte. Então você consegue perceber, eu sei que você talvez não consiga ler os nomes das cidades, mas você está vendo que tem muitas cidades que a gente consegue num raio de 1 hora e meia. Inclusive, eu estou gravando em Estrela e Estrela está a 1 hora e 15, 1 hora e 20 de Bom Princípio.
A Porto Alegre tá a 1h20, 1h30, de Bom Princípio, a gente tem unidade em Porto Alegre. Farroupilha tá 25 minutos, Novo Hamburgo 40 e assim vai. Então a gente tá nesse raio, né? E isso é muito importante. Por quê? Porque tu tem que pensar que tu vai sair de casa, tu precisa pegar um ônibus, ou tu precisa pegar um carro, uma moto, e tu tem que chegar com tempo, 15 minutos de antecedência, para preparar teu, né, teu espaço e tudo mais, e que tu vai ter que conseguir provavelmente voltar para casa ou até ir para uma faculdade, se tu estuda, enfim. Tá? Então isso é bem importante, por quê? Porque tu vai dar aula de manhã, provavelmente, de tarde para mais grupos, aí eventualmente até de noite. Então essa é outra coisa que tu tem que avaliar. Tu vai conseguir voltar para casa, na cidade ou no bairro onde tu tá, daquele lugar que quer te contratar, daquela escola que quer te contratar, ou daquela prefeitura que quer te contratar. Tu vai conseguir voltar se tu der aula de noite? Tem transporte? Tu tem carona? Tu tem carro? Não é perigoso voltar sozinho, sozinha? Pensa nisso, tá? Isso é muito, muito importante. Então eu sempre trabalhei com essa ideia assim, eu tô nesse raio eu consigo me virar. Mesmo que tu tenha carro, pensa na questão de que e se estragar? Eu vou conseguir chegar lá? Mesmo que eu saia mais cedo, mesmo que dê 2 horas? Tá? Avalie essas questões que é muito, muito importante. Segundo passo, dentro desse raio você vai fazer o seguinte, você vai listar todas as escolas de ensino fundamental e médio que existem neste perímetro. Todas, 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 sem preconceito, sem exceção, sem, eu não sei, nada. Liste todas elas, especialmente particulares e estaduais. O que tu vai ter? Tu vai ter um mapa. Ah, mas eu não sei quais são essas escolas. Pesquisa, amigo. Pesquisa, amiga. Certo? Tem sites, inúmeros sites. Se tu colocar na cidade, por exemplo, escolas da cidade, vai aparecer todas. Escolas da cidade X. Pesquisa, tá? Vai pesquisar. Vai vendo. Então tu vai anotar todas as escolas, vai anotar o telefone delas, bem bonitinho, que normalmente aqui tu não consegue conversar muito com antes. Tu vai pegar o telefone de cada uma e vai fazer a tua lista. Fechado? Esse é o segundo passo. Faça a sua lista de escolas. Eu fiz isso. A gente tem uma história muito legal. Quando eu estava no primeiro ano, que eu dava aula lá no Colégio Santa Terezinha, primeiro por segundo ano eu acabei perdendo as horas de ensino religioso, mudou a direção, ela optou que eu não ficasse dando aula de ensino religioso. E eu sobrou tempo. E eu fiquei pensando, o que eu vou fazer, né? Disse, vou procurar. E aí fiz exatamente isso. Da onde eu morava, fiz um raio menor ainda. E aí consegui em Sapiranga e fui lá fazer visita. Fiz exatamente isso, exatamente isso. E depois isso aconteceu com o Espaço da Arte, especialmente no segundo para o terceiro ano de Espaço da Arte. Primeiro ano a gente estava com 3 unidades, eu estava sozinho. No segundo, mesmo esquema. Fomos para 6 unidades, aí veio algumas pessoas trabalhar comigo. E no terceiro ano nós pulamos de 6 para 12. Só dobrou. Pum, pum. 12. A gente estava em 12 cidades do estado. Terceiro ano de Espaço da Arte. No quarto ano de Espaço da Arte, a gente pulou para 18. Aí a gente viu que era loucura, que era muita gente. Aí a gente começou a reduzir e aí nos mantivemos em 10, 12, né? 8 às vezes. Para quê? Para poder ter qualidade. Aí a gente começou a escolher onde trabalhar. Isso pode acontecer. Isso é muito legal. Porque tu vai trabalhar onde tu é valorizado, tu vai trabalhar onde tu te sente melhor, tu vai trabalhar onde tem um recurso financeiro melhor, a gente tem que pensar nisso, não tem jeito, a gente precisa comer, né? Então, com o tempo, tu vai poder fazer essas escolhas. Agora, só lista, certo? Vamos lá. Passo 3. Passo 3. O que tu vai fazer? Tu vai... Deixa eu falar uma coisa bem importante antes da tua lista. Deixa eu até voltar aqui. Vou voltar para o slide anterior, porque... deixa eu te falar contigo aqui, mais perto. Olha só, bem importante. Tu fez essa lista. Confirma em 2 sites. Confirma se essa lista está atualizada. Se realmente tu vai conseguir chegar naquela escola, sabe? Por quê? Porque depois que tu ligar
vai ser um passo mais adiante, tu vai ter que ir lá. Tu entendeu? Então, te certifica de que, de fato, aquela escola, dentro daquele raio, ela existe, ela tá lá, tem, e tu vai conseguir chegar, tá? Já aconteceu de querer uma escola, daqui a pouco se dá conta de, bah, mas não tem como. Não tem ônibus, não tem horário, não fecha os horários, né? Então presta bem atenção nisso, ok? Quis dar só esse toque que eu me lembrei agora, porque eu acho que é bem importante. Depois do checklist, o que tu vai fazer? Fez o checklist e deixa ele paradinho ali. Só olhando, maturando, né? Até porque daqui a pouco vai aparecer uma outra escola, uma outra instituição aí que pode ser interessante, tá? O que tu vai fazer? Tu vai te focar na tua proposta personalizada para cada escola que você for contatar ali na frente, tá? Então tu vai montar uma proposta. Uma proposta. Vai escrever. Sim, escrever. Não é no papel, não. Vai escrever no computador bem bonitinho uma proposta muito bem feita. Sugiro usar o Canva para isso, tá? Enfim, faz do teu jeito, mas faz. O que é importante e precisa ter numa proposta? Anota aí. Primeiro, a tua promessa. Qual é o problema? Qual é a solução? Qual é o desejo que tu vai sanar? O que tu vai resolver dentro da escola com a tua oficina de teatro? Entende? A tua promessa é o quê? Isso é fundamental. Nós do Espaço da Arte, a nossa promessa quando a gente entra para uma escola que eu vou fazer uma visita, normalmente eu digo, olha só, o meu propósito aqui é ajudar os teus alunos a se desenvolverem, a terem um relacionamento afetivo, a terem, melhorar a comunicação, melhorar a dicção, melhorar a interligação, né, o interrelacionamento, aprimorar a capacidade criativa, conseguir trabalhar junto. A gente vai montar uma peça de teatro e apresentar, se tudo der certo. Né? Ou seja, vai pontuando, vai fazendo promessa. E é isso mesmo. A minha oficina de teatro promete isso, eu quero isso, meu objetivo é isso. Quando terminar o ano, a gente vai entregar isso. Esse vai ser a evolução que vai ter acontecido, certo? Então começa com isso. 2, conta história, uma pequena história sobre você e o porquê se habilita a ser um professor ou uma professora de teatro. Como eu contei para vocês. Contei a história aí dos surdos. No outro vídeo eu contei mais histórias sobre a minha vida, sobre como eu comecei. Conta uma pequena história. Por que contar história, gente? Porque a história conecta. Porque a história coloca as duas pessoas numa mesma sintonia. Porque nós nascemos, fomos criados, nós humanidade, contando e recontando histórias. Então a história ela está impregnada no nosso DNA. Então conta a história, tá? Liste algumas coisas negativas que normalmente acontecem, mas que você não irá fazer, pois o seu método, estilo, o seu jeito é diferente e é justamente por isso que você merece uma oportunidade. Então, por exemplo, o que eu falo? O que eu não vou fazer? E é muito legal, porque isso eu falo na sala de aula também. É muito divertido quando eu falo. Aí eu pergunto para os alunos, quando eu passo e converso com eles. Levanta a mão aí, quem quer ir pra Globo? Né? Ou quer fazer televisão? Aí ela levanta. Aí eu digo, pois é, eu não vou levar vocês para lá. Então eu não vou fazer. Porque eu não vou fazer, eu não vou levar mesmo, né? De fato eu não vou fazer isso. Mas é legal porque eu quero. E aí eu explico por quê. Porque o meu objetivo não é esse. Por mais que, sim, eu tenho alunos que já atuaram na Globo, já atuaram no SBT, na Record, enfim, por mais que eu tenha alunos que foram para São Paulo, por mais que eu tenha alunos que... nosso objetivo não é formar atores, mas é formar um ser humano melhor. Se, nesse processo, tu te descobrir ator, tu te descobrir professor, inclusive, tu vai trabalhar com a gente. Provavelmente. Porque hoje todos os professores de teatro, com exceção da Fernandinha, foram nossos alunos, especialmente meus alunos também. Então é isso. O que tem de negativo, o que tem que tu não vai fazer, que tu é diferente, ok?
Outro item que tem que ter, então, na proposta. Apresenta o teu método. Qual é a forma? Qual é o conteúdo? Qual é o jeito de você ministrar as aulas? Qual é o teu jeito? Qual vai ser o teu diferencial? Ah, minhas aulas elas são brincadas. Minhas aulas elas vão ser extremamente práticas. Minhas aulas não, eu vou misturar, vai ser teórico e prático. Então, a cada aula vai ter meia hora que a gente vai sentar, a gente vai debater sobre uma peça, a gente vai falar sobre a história da arte, que os alunos não gostam muito, mas enfim, faz parte. Ou não, meu foco é jogo, 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 e a partir disso a gente vai criando, vai improvisando e papapá. Tudo é válido. Ah, não, eu gosto de trabalhar muito com cenário, com figurino. Então, no meu processo, os alunos vão criar o seu figurino, vão desenvolver o seu cenário. Tá tudo certo. Só que tem que ter o teu jeito. Ele tem que ter o teu tempero, sabe? O teu DNA. Isso é fundamental. Ok? Deixa eu ver aqui. Aqui. E aí eu listei agora para ti. Eu falei que aquilo ali é o básico, tá? É o geralzão, os 4 pilares, digamos assim, do que precisa ter numa proposta. E aqui eu listei 13 questões que eles servem quase que de checklist, assim, para tu ver se a tua proposta está bem completa. Fechado? Então não vou me ater muito a elas, eu vou passar uma por uma, não vou me ater muito a elas, porque elas me parece que são autoexplicativas, assim, a maioria delas pelo menos, tá? Então primeiro, para quem serão as aulas? Ah, alunos de tal e tal idade, tal e tal série, enfim, né? Então para quem é? Pum, tem que estar lá. Quando acontecerão as aulas? É óbvio, né? Parece óbvio, mas já aprendi e divido isso com você. O óbvio só é óbvio para quem sabe, ok? Então tem que ter lá. Quando que vão acontecer? Ah, sempre às terças-feiras, das 2 às 4 da tarde. Beleza. Ali já falei o horário, né? Então tem que ter o horário, tá? Quando, que dia e o horário. Quem será ou serão os professores se tiver mais que um? Tem que listar, as pessoas têm que saber. Olha só, a relação aluno-professor ela é uma relação muito próxima e é uma relação muito afetiva e há uma necessidade gigantesca de confiança, tanto com o aluno quanto com o pai e com a escola, obviamente. Então, saber quem é o professor, quem é a professora, qual é a história dela, qual é a formação, parará, ajuda a ter esse vínculo, ajuda a ter confiança, ok? Onde as aulas acontecerão? Aqui você precisa pedir uma sala, um auditório, um salão, um ginásio, enfim, né? Então você vai ter que definir isso, você vai ter que dizer. E o que eu escrevo normalmente numa proposta mais genérica? Eu escrevo, espaço, ou local das aulas. Um espaço cedido pela escola, que tem como uma sala, ou um auditório, ou um salão, ou quem sabe um salão anexo, paroquial, enfim, né? Porque tem escolas que são conectadas a igrejas e tal. Então, tu fala lá, a cedência, ela tem que ceder para ti. Essa é a responsabilidade da escola, mas tem que estar lá, tá? Qual o preço mensal para os alunos ou para a escola? Nós temos um exemplo aqui na Cidade Estrela mesmo, que o Colégio Santo Antônio nos contrata, não é o aluno que paga, por mais que seja uma escola particular. Nós somos a única oficina, ou não é a única mais, mas éramos até um bom tempo atrás, a única oficina que era totalmente gratuita para os alunos. Quem nos pagava era a escola. Então, quem paga? Ah, é o aluno? Quanto que é? Que valor é essa mensalidade? E aí, eu até nem foquei demais nessa questão do preço. Por quê? Porque é muito relativo. Eu, quando comecei a dar aula em escola estadual, eu cobrava R$ 10 a mensalidade. Sério, em 2004. R$ 10. Mas aí tu pensa, eu tinha 40 alunos. 40 alunos vezes R$ 10 é 400 pila por mês para dar aulas. Aí depois passou para 15, passou para 20. Né? Tem escolas particulares que cobram 100, 150 para 2 aulas na semana, por exemplo. Vale a pena? Depende muito da cidade, depende muito do local. Uma região mais pobre tu não vai conseguir cobrar muito, uma região um pouco mais afortunada, digamos assim, tu vai conseguir colocar uma mensalidade um pouquinho melhor, tá? O que tu vai fazer? Faz uma média das outras oficinas da escola. O que já tem? Ah, tem dança, tem balé, tem capoeira, tarará, até porque vai acabar concorrendo com eles também, entre aspas, né, pelo aluno, né? Então, trabalha numa média ali.
tá? Então eu não posso dizer qual é o valor que tu vai botar, qual é o preço, né? Não o valor, mas qual é o preço que tu vai colocar na tua oficina, mas procura trabalhar na média daquela escola. Vamos lá. O 7. Informe que a primeira aula é gratuita, pois é a oportunidade dos alunos experimentarem a forma de como você trabalha e te conhecer. Sim, faça a primeira aula gratuita. Tem uma lei, que é a lei da doação, né? Doa e receba. Doa primeiro. Faça a primeira aula gratuita. Aí se vierem 50 pessoas, se vierem 60 pessoas, o que eu faço? Deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo no Colégio Marista Pio XII, no Hamburgo. Na primeira aula, eles fazem 7 anos atrás, eu acho, mais de 7 anos. Eu tava com receio, né? Se ia ter aluno. Nós começamos no meio do ano. Olha que interessante. Começamos no meio do ano. Nas férias deixa eu ajeitar o chapéu aqui. Nas férias de inverno, eu combinei. Opa! E comecei logo depois da volta às aulas. Então eu disse, vou ter só 2 grupos experimental, aí se tiver mais gente, a gente divide, né? Vieram 75 alunos numa turma e 95 na outra. Eu dei aula ao mesmo tempo experimental para 95 alunos. E ali eu formei 4 grupos e se manteve durante muito tempo com 4 grupos. Então é possível. É possível. É loucura, né? Mas é isso. E por que eles vieram? Porque era gratuito. E aí eles gostaram de mim, gostaram da aula, e aí se matricularam e continuaram fazendo teatro durante muito, muito tempo. Pois bem, vamos lá para o próximo item. Deixa eu só tirar o sonzinho aqui. Bora. Como você irá agir em relação àqueles que não têm condições de pagar? Isso é importante. A escola pode te perguntar isso. Tá, mas nós temos alunos bolsistas, como faz? Eu trabalhava com 2 opções: 50% ou isentava. Porque no final das contas, não vai fazer diferença nenhuma financeiramente um aluno a mais, um aluno a menos. E tu mostrou que tu tem coração, que tu não está preocupado só com a grana, que o mais importante é o aluno. Isso volta para ti, pode ter certeza, tá? Por quanto tempo as aulas acontecerão? Se é um programa continuado, de março a dezembro, por exemplo, ou se ele tem uma data e de início e fim. Os nossos programas são continuados. Começam em março, vão até dezembro, pausa nas férias, começa em março, vai até dezembro. E assim vai indo, tá? Mas talvez tu não queira isso, talvez tu queira uma oficina pontual. Sei lá, vou trabalhar com ela de abril a outubro. Tá tudo certo. Tem algumas cidades que não deixam ir a dezembro, termina em novembro. Então eu fico dezembro, janeiro e fevereiro sem aula. 3 meses, tá? Tá tudo bem. É só uma questão de se organizar, tá? Normalmente escolas particulares preferem que encerre as aulas em novembro, justamente porque dezembro é uma confusão, né? Recuperação e tudo mais. 10. Se vai ter ou não montagem de peça e apresentação no final do ano. Isso é muito importante. Na tua proposta constar isso. Nós trabalhamos com a previsão, digamos assim, de uma montagem de uma mostra. Porque a gente trabalha focado nisso, porque os alunos querem apresentar. E é importante apresentar. Os pais querem assistir, a escola quer ver. E o teu trabalho como teatreiro, ele tem um... Eu não digo que é o resultado, eu não digo que é o final de nada, tá? Mas ele tem um auge, né? Numa apresentação, numa mostra de teatro. Então, para nós é fundamental e eu aconselho que sim, que você trabalhe focado pensando numa data. E aí já define essa data, né? Já define essa data e define mais. Define como serão essas apresentações. Se é numa mostra, vai ter ingresso, não vai ter ingresso. Se a escola vai bancar o custo. Se vai ser tu que vai ter que pagar e vai ter que arrumar dinheiro para dar conta. Isso é fundamental. Dá conta do quê? Dá conta da produção da peça, cenário, figurino, maquiagem, né? Dá conta da própria produção, da divulgação, dá conta de luz, dá conta de aluguel de espaço. Tem tudo isso. É um negócio. Ai, mas é muita coisa, Fernando. Sim, é. É mesmo. Mas tu não tá sozinho. Pede ajuda, tá? Pede ajuda. Pede ajuda que eu tenho certeza que dentro da escola
enfim, ou a própria a gente mesmo pode contribuir com uma mentoria, alguma coisa do tipo, tá bom? 12. Quais os benefícios para os alunos? Tem que estar na proposta. E aí tu tem que valorizar isso. Todo curso você sai. Deixa eu até pegar um negócio aqui para te mostrar. Você sai daqui, aprende, estuda, dá a volta, vira de cabeça, para chegar aqui. Todo aprendizado faz isso, né? Tu sai do ponto A até chegar no ponto B. Como é que ele vai chegar nesse ponto? O que ele vai ter aprendido? Quanto ele vai ter evoluído? Que possibilidades que ele vai ter gerado para a vida dele? Que janelas que ele vai ter aberto? Que dores que ele vai ter trabalhado? Enfim, tá? Isto é fundamental. E, por fim, o que a escola ganhará com a oficina acontecendo em suas dependências? O que a escola ganha com isso? Ah, tu vai dar uma apresentação para ela, tu vai ter um valor destinado a título de aluguel para ela, tu vai... Cuidado com o que eu vou falar agora. Cuidado com o que eu vou falar agora. Tu vai te comprometer em montar peça pro dia das crianças, dia dos pais, dia das mães, dia do cachorro, dia do periquito, da professora, cuidado. A oficina extra classe não tem que estar servindo apenas para montagem e apresentação de peças para datas comemorativas. Esse é um equívoco gigantesco. Deixa a escola produzir isso. Por quê? Porque não dá tempo. Não dá tempo. E aí tu vai fazer peças meia boca, os alunos vão se sentir meia boca, os pais vão achar, ai que lindinho, mas não dá. Porque não deu tempo, tem um processo de maturação, eu não vou falar disso, não é o objetivo aqui, entende? Mas todo o processo, ele tem um auge quando tu começa a montar e ele cai. E normalmente quando tu faz muito rápido, o que acontece? Tu apresenta na queda. Aí depois ele começa a subir de novo e aí ele ganha consistência, aí pode apresentar e ele só vai evoluir. Então cuidado, não se compromete com essas coisas. Combinado? Tá aí o checklist. Então tira um print aí para tu ter isso bem bonitinho para tu poder fazer a tua proposta para apresentar às escolas, ok? Agora sim, tua lista tá lá, confere, reconfere a lista, reconfere os telefones, tua proposta tá pré-pronta, tu vai entender por que tá pré-pronta, e eu trabalhei com duas coisas, separando e voltando, indo e voltando, propositalmente, para aliviar a tua cabeça, para tu poder olhar um tempo depois. Então agora é hora de ligar para as escolas. Duas coisas fundamentais. Primeiro, descubra se lá já tem oficina de teatro extra classe. Se tiver, não perde tempo. Sabe? Não insiste, não tenta ocupar o espaço que não tá vago. Entende? Então, tem oficina de teatro? Ah, que legal, que bom. Quem é o professor? Ah, que ótimo, então tá bom. Não, é que eu ia apresentar uma proposta, mas se já tem oficina de teatro, tá tudo certo. Desejo boa sorte, bom trabalho, um beijo, um abraço, amém. Segue pra próxima, passa. Porque sim, especialmente na nossa região, em virtude da UERGS ter o curso de teatro em Montenegro, do Espaço da Arte e outros projetos que surgiram a partir do Espaço da Arte, outras empresas, outras oficinas, é uma região que está bastante dominada, né? Digamos assim, a gente está trabalhando, mas tem cidades que não conseguimos entrar. Ou que tentamos e depois desistimos e não entramos mais em contato. Tem eleição esse ano, vai mudar muita coisa, né? Vai mudar muita coisa, especialmente em prefeituras e tal. Então, espaço tem. Espaço tem. Ok? Então não bate de frente porque não é ético. Tá bom? Agora, caso não tenha oficina de teatro, bom, daí sim. Daí o que tu vai fazer? Em primeiro lugar, tem uma regra que diz o seguinte: fale com Deus se tu quer um milagre. Não adianta ficar pedindo para os anjos. O que significa isso? Significa que você tem que falar com a maior autoridade da escola que você conseguir.
Por quê? Porque ela que tem poder de decisão, ela que vai encaminhar para quem tenha poder de decisão. Então, marque uma reunião com a diretora, com as vice-diretoras, também pode ser. Na pior das hipóteses, com uma coordenação pedagógica. Mas ela vai estar junto normalmente. Então, tá tudo certo, tá? E agenda uma visita presencial. Se for só online, cara, não tem o mesmo valor. E eu falo em valor, tá? Ai, porque sabe, no contato, tu sente o olho brilhando, tu consegue perceber quando ela gostou, quando ela não gostou mesmo, ela não fica ali parada, te analisando, né? Tu consegue trocar ideia, tu consegue criar junto. Então, presencial eu acho ele fundamental, tá? Detalhe, nessa primeira ligação não explica muito por telefone. É importante que você valorize seu trabalho e mostre em poucas palavras o quanto a escola e os alunos irão ganhar com o seu trabalho. Então, assim, rapidamente tu vai dizer: oi, tudo bem? Aqui é o Fernando do Espaço da Arte e eu estou entrando em contato porque eu constatei, ali conversei com a secretária e ela comentou que não tem oficina de teatro extra classe. Eu sou professor de teatro, eu tenho interesse em apresentar uma proposta para vocês, para que a gente possa firmar uma parceria para ter oficina de teatro aí na escola comigo. Um dos grandes benefícios que eu trago para os alunos é que o nosso foco não é levá-los para uma televisão, coisa do tipo, não. É ajudar eles a se desenvolver, a eles a trabalhar junto, a terem amigos. Tarará. Entende? O que tu está falando? Tu já está trazendo benefício, coisas que a escola quer. Toda escola quer que os alunos se entendam. Toda escola quer que os alunos se soltem. Toda escola quer que a relação seja mais harmônica. E o teatro consegue isso. Então tu vai oferecer. E aí vai agendar. Mas para isso eu preciso agendar uma visita para vocês para poder explanar e mostrar o meu plano, que vocês possam me conhecer também. Vocês têm um horário na semana que vem comigo? Terça, às 2 da tarde seria excelente. O que eu fiz? Eu já propunha. Não tenha medo de propor uma data e um horário. Propõe. O máximo que ela vai dizer, não, terça não posso, mas quarta dá. Se ela não falar, tu fala. E quarta, tá? E vai. Marca a visita. Fechado? Fechado. Agora sim, tu sabe que na escola, sei lá, na escola Caminhos do Saber, tu vai apresentar a tua proposta. Aí o que tu vai fazer? Tu ouviu, tu perguntou, detalhe. Quando tu tá ligando para a escola, marcou a visita? Marcou. Beleza. O que tu vai perguntar para ela já? Imediatamente, ainda na visita, na ligação. Vem cá, me conta, quantos alunos vocês têm? Como é que é mais ou menos a distribuição por turmas? Quantas turmas por série tem? Quantos alunos por turma mais ou menos? Mais ou menos, precisa ser preciso. Mais ou menos tem 20 alunos por turma, são 2 turmas por série e tal. Beleza, por que isso? Porque tu já vai projetar e já vai personalizar para aquela escola a tua proposta. Personalizadinha. Certo? Então tu já tem os dados que tu precisa do cliente para poder entregar para ele aquilo que ele quer. Ok? Bora lá. Como é que tu personaliza a tua proposta? Colocando fotos dos alunos da escola, bem simples, procura no Google. Dá um Google ali e achou a foto da escola, coloca ali na imagem da proposta, foto dos alunos. Se está no Google, está disponível, não tem problema com direito de imagem, essas coisas, não tem nada, porque tá no modo público, né? Então, tá tudo certo. No Face da escola, tá? Tranquilo? Beleza. Se tiver condições, imprima a proposta. Fernando, mas e as árvores? Eu sei, né? Principalmente nesse ano com desmatamento, a coisa tá feia. Mas as escolas ainda gostam do papel. E é legal chegar com a proposta pronta para eles, tá? Mas também não tem problema se tu não imprimir, ok? Tu sabe tudo, tu tá com ela pronta no celular, dali em PDF bem bonitinho, só para disparar um WhatsApp, e tu vai conversando, e no final tu diz, ok, eu vou mandar para vocês a proposta, ela tá pronta aqui, então dispara, eles receberam a proposta online. Tá tudo certo, tá? Só
Ah, tenha cuidado para não enfeitar demais a proposta. Lembre-se que você é um profissional. Então não enche de florzinha, de coraçãozinho. Eu sei que tem pessoas que adoram botar coraçãozinho, florzinha, risquinho, ppp. Não, foca, foca no essencial. O que é o essencial? É tu falar quem tu é e qual é o teu propósito ali, o quanto tu vai agregar. Isso é muito importante. Vou bater nessa tecla novamente. Não interessa quem tu é, interessa o quanto tu agrega na vida da escola, dos alunos, dos pais, dos professores. Certo? É isso que importa. E é sobre isso que você será avaliado também. Ok? 6. Chegou o dia da visita. Tarará, visita. Uou, 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 uou. Dá um medão nessa hora, principalmente nas primeiras. O que tu vai fazer? Vai tomar banho. Parece, né, bobalhão, né? Mas é verdade. Toma um banho. Por quê? Não importa se é de manhã cedo, não importa a hora que é. Fica cheiroso, coloca o perfuminho. Ai, que delícia! Alguém cheiroso perto da gente, né? Ninguém gosta de ninguém fedendo, principalmente no verão. Toma um banho, coloca uma roupa adequada. Não precisa de terno, gravata, tu vai dar aula de teatro. Né? Olha aqui, ó, tô com a camisa do Espaço da Arte. A gente sempre vai com a camisa do Espaço da Arte. Aí tá meio friozinho, joga uma camisa por cima. Né? E esse figurino aqui com essa camisa azul, inclusive, né, eu vou usar em todos os vídeos para criar uma identidade visual. Ou seja, não vai colorido demais, não vai sério demais, não vai com pouca roupa, especialmente se a pessoa corre o risco de colocar seios à mostra, mini saia muito curta, né? Então, cuidado. Por quê? Porque as pessoas são seres interpretativos, né? Elas interpretam o mundo e os outros a partir do padrão que elas têm. Então, dependendo da forma como tu chegar, ela vai te colocar numa caixinha de que tu não é profissional. E aí, para quebrar isso, para tu sair daquela caixinha, meu Deus do céu. Né? Então, roupa adequada para um professor, para uma professora que vai trabalhar com alunos com teatro, que movimenta o corpo. Ok? Chegue 10 minutos antes do horário marcado. É fundamental. Para não correr o risco de se atrasar. Não pode se atrasar. Profissional não se atrasa. Nunca, nunca, nunca. Profissional não se atrasa. Ok? Claro que se acontecer uma tragédia, tu vai ligar avisando antes. Porque daí não tem problema nenhum. Não é legal a pessoa marcar e não ir. Mas se tu ligou avisando, olha, infelizmente houve um contratempo, tudo bem, ela vai te receber novamente. Certo? 3. Coloque o celular no modo silencioso. Ninguém merece. Tu tá numa reunião e blip, 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 blip. Seja verdadeiro, verdadeira, alegre e proativo, proativa. O que significa isso? Não minta. Em hipótese alguma, não minta sobre você. A máscara cai e é muito rápido. Cara, se hoje é assim, através de 7 pessoas ou menos, a gente chega a qualquer pessoa no mundo, cara, para eles chegarem até as informações corretas de ti é um estalo de dedo. Não mente, fala a verdade. Porque tu vai estar lá no dia a dia, entendeu? E se é para gostar de ti, tem que gostar de ti do jeito que tu é, não é um fake lá. Se for um fake, amanhã ou depois tu vai ser mandado embora. E aí não adiantou nada, né? Fale com o coração e deixe que a direção da escola perceba que você realmente quer fazer a diferença. Sabe? Não chega cheio de pose, não chega querendo se achar, não, sabe? Não, fala de coração, fala de coração. E deixa o olho brilhar. Não tem nada mais impactante numa relação comercial do que um olho brilhando. Acredita no que eu estou falando. Apresente suas referências e quebre objeções. Prepare-se antes para ter os argumentos para as frases, como os alunos não gostam de teatro. Eles nunca fazem teatro. Nunca deu certo uma oficina extra classe aqui. Experiências ruins que tiveram e abalaram a confiança de um professor de fora. Tá? Então, cara, tu tem que ter resposta para essas coisas aí. Mesmo. E quanto mais firme e seguro tu tiver, maior o teu impacto e maior a chance de tu conseguir entrar naquela escola, tá? Por fim, normalmente as escolas, né, a direção das escolas vai pedir para pensar, para avaliar, para se reunir com A, com B, com C.
Tá tudo certo. Manda a proposta e aguarda. Porque se ela te deu atenção, se ela te ouviu, se ela não disse não de cara, existe a chance. É 100% certo? Não, claro que não. Eles depende do espaço físico, depende da disponibilidade de horário, depende se eles querem se envolver, porque a extra classe envolve o aluno no outro turno dentro da escola, e assim vai. Tem um monte de fatores. Mas se eles te ouviram até o fim, é porque, de alguma forma, há um interesse. Então, se eles disseram que vão pensar, se eles não te deram retorno, continue fazendo seu trabalho. Ou seja, visite quantas escolas tu puder. Sim, visita. Faz teu raio lá. Uou! E visita, 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 visita. Só que cuida. Na medida em que elas forem fechando, ou seja, que tu for fechando, fechei a segunda-feira, pack, bloqueia a segunda-feira. Para que tu tenha uma ideia, nós trabalhamos com 1 hora e meia com a grupo de crianças e pré-adolescentes, 1 hora e meia até 3 horas com o grupo de adolescentes e adultos, dependendo do grupo. Se tu quer fazer um trabalho mais forte. Lá, tu vai ficar na cidade e tu tem a noite lá. Cara, pega um grupo mais forte. Eu tenho o Gold Star aqui em Estrela, 3G em Farroupilha, o Sem Sentidos em Novo Hamburgo, que são grupos mais fortes que a gente trabalha 2, 3 horas com eles. E eu consigo resultados melhores. Né? Eu consigo peças muito legais, com Sem Sentidos, com Gol também, com 3G também. A gente ganhou um festival, a gente viaja, a gente montou. Nossa, apresentamos com o Gold Star a peça 40 segundos, por exemplo, que fala sobre suicídio, sobre bullying e tal. Nós apresentamos no Teatro da Univates, que fica aqui em Lajeado. Fizemos 2 sessões para 1.000 alunos em cada uma das 2 sessões. Foi maravilhoso, sabe? Então isso, com grupos mais fortes, tu tem a capacidade de produzir e aí dá para trabalhar um pouco mais, tá? Só para tu entender. Então vai fechando os dias. Nós também tentamos ao máximo ficar apenas um dia da semana naquela escola ou naquela cidade, né? Então fica ali, claro que se tiver muito grupo, se tiver muita possibilidade, beleza, ótimo. É uma busca a menos, né? Então tudo certo, tá? A gente já trabalhei, eu trabalhei com 5 grupos no mesmo dia, entende? De 1 hora e meia cada grupo. Tá tudo certo, dá para trabalhar, dá para fazer, cansa, mas é muito bom, tá? E daqui a pouco o salário de um mês inteiro tu tirou num dia da semana que tu tá trabalhando. É sério? E, aliás, se for em escola particular especialmente, o retorno com ela é maior do que uma escola estadual, pelo nível financeiro dos pais. Então, a tendência de que se tu der um dia de aula e pega 3, 4, 5 grupos, tu vai tirar o salário que muita gente não ganha para trabalhar 40 horas na semana. Escreve o que eu estou dizendo. Por fim, respeite a sua disponibilidade de tempo e condições de trabalho, especialmente do deslocamento. Eu já falei sobre isso, né? Então não se sobrecarrega. Se tu tá pegando muitos grupos em um dia, deixa pelo menos mais um dia da semana livre além do final de semana, porque vai fazer falta. Escreve o que eu estou dizendo, eu falo por experiência. Vai fazer falta esse dia sobrando, tá? Eu acho que o número ideal seriam 3 dias da semana tomados com oficina de teatro. Aí sobrou 4 dias para tu te revezar entre um possível grupo profissional que tu queira fazer parte e o teu descanso, família, lazer, enfim, tá? Olha aí, ó, um exemplo de horário, Colégio Santa Terezinha, sempre às quartas-feiras. Tá aí o exemplo, né? O grupo 1 das 9h30 às 11, o 2 da 1h30 às 3, 3 das 13h30 às 5, ali no vespertino, bem legal, tá? Escola particular que os alunos menores estudam à tarde, fazer no vespertino é muito bom, porque eles já estão na escola. Ou seja, os pais não vão ter que ir mais uma vez para levar e buscar, eles só vão atrasar a busca, né? Então, em vez de pegar 5h30, eles vão pegar às 7 horas, os alunos, né? Então, só para ter uma ideia, e aí depois o grupo adulto dali em diante, tá? À noite, normalmente, eu faço um pouquinho mais de tempo, até porque o pessoal atrasa, tem gente que trabalha, tem gente que chega cansada, aí é só para dar aquele tempinho a mais ali, no mínimo meia hora a mais, para a gente conseguir fazer um trabalho, tá? 2 observações aí para ti. Observação número 1.
Quanto mais você conseguir dividir os grupos por idade semelhante, mais produtivo será o seu trabalho e o resultado dele, tá? Então, assim, crianças, segunda ao quarto ano, quinto e sexto e sétimo juntos, oitavo, nono, ensino médio, sabe? Tenta segmentar. Claro que eu tenho grupos, por exemplo, que até o nome do grupo se chama De Tudo Um Pouco. Por quê? Porque é isso. É um grupo que pega todo mundo. Beleza. Funciona? Funciona. Dá para trabalhar? Dá. Dá para fazer peça legal? Dá. Inclusive eu ganhei festival com eles, justamente porque eu coloquei as crianças fazendo papel de criança, os outros... Massa! Só que exige mais um esforço maior do professor para dar conta de atender as necessidades de cada faixa etária. Ok? 2. O número mínimo de alunos que eu costumo trabalhar, especialmente quando tem mensalidade paga pelos alunos, né? É de 10 integrantes. O máximo não existe. Como eu disse, já tive grupo, não sei se eu falei também, mas eu já tive um grupo no Pio 12, aí no Novo Hamburgo, com mais de 40 alunos de primeiro ao quinto ano. Mais de 40. Detalhe. Eles não iam embora. E eles montaram a peça. E a peça ficou tão boa que eles fecharam a mostra. Foi incrível. Foi incrível o trabalho que a gente conseguiu fazer. Quase morri. Mas é possível. Por que o mínimo 10? Porque pode ser que eles vão embora. Daí não compensa o tempo, ainda mais se tu tem um deslocamento grande e tal, né? Então, equaliza isso. Talvez nem seja 10, talvez o mínimo tenha que ser 15. Vai saber, né? Vai saber. Depende muito do teu investimento para dar essa aula. 9. Nono passo, então. Confirme cada informação. Tão importante quanto fechar uma parceria é confirmar cada informação trocada. As pessoas, de novo, as pessoas entendem o que elas querem. Por isso que confirmar é tão importante. Tu vai fazer o seguinte, tu vai enviar um e-mail com absolutamente todas as combinações que vocês fizeram, tudo, detalhe, e pede confirmação se era realmente isso. Se ela botar, não, é isso mesmo, tá perfeito. Ela nem vai ler, mas vai dizer, tá bom. Tá. Tu tem pelo menos uma prova de que, olha, era isso, foi isso que a gente combinou. Né? Eu já falei, nós somos seres interpretativos. Vou confirmar de novo. Defina o local das aulas, escreva no e-mail o local das aulas para que tenha registro sempre e-mail, 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 e-mail. Por quê? Porque tu tem um registro, não tem discussão. Não é o WhatsApp que tu manda a pessoa não consegue visualizar agora, de vez em quando aperta, alguém pega o celular, aperta sem querer, tu não visualizou e tu nunca responde. O e-mail ele vai ficar lá, tu vai conseguir ver. E tem o valor, né? Porque o cara, quando olha e-mail, ele tem mais tempo de olhar um WhatsApp. Se você terá ou não que repassar um valor a título de aluguel para a escola, nas particulares isso acontece muito, da gente pagar um valor de aluguel, tá? Então, define isso. E qual é esse valor, tá? Se é você ou a escola quem cobra a mensalidade. Nós temos as duas opções. Na maioria das vezes somos nós. Mas tem escola que ela coloca já na mensalidade do aluno. Lá das aulas regulares, né? Tudo bem, tá? Só deixa claro. Combine a forma de como você irá divulgar a primeira aula. Muitas escolas não autorizam passar em sala de aula. Muitas não autorizam. Então, tu vai ter que criar algo novo. Mas o ideal é conseguir. Tenta negociar, pelo amor de Deus. Porque isso vai fazer toda a diferença. Ah, mas cansa passar de sala em sala. Cansa. É verdade. Mas o teu resultado não tem comparação. Tá? Ainda mais que as pessoas não te conheçam. E esse é um belo argumento para que tu possa passar de sala em sala. 10º! Aí tu vai divulgar, né? Bora, tá tudo agendado, tá tudo combinado, bora divulgar as aulas. Então, olha aí, a gente divulgou. Normalmente a gente passa de sala em sala, mas como a gente já tem um histórico de oficina em algumas escolas, algumas cidades, tem anos que a gente opta por não fazer, tá? Mas sempre a gente vai fazer um cartaz bonito, que chame a atenção, que valorize a palavra teatro, ou a tua marca, ou o teu nome, tá? Tem que valorizar e tem que ter as informações básicas. Tá aí exemplos para ti, ok? Então, começa que tu vai ter que produzir esse material para ter ele pronto. Detalhe, se for
especialmente com cobrança de mensalidade, eu investiria num flyer, tá? Com as informações para tu entregar para cada aluno. Ah, mas 90% vai fora. Bem, faz parte. Mas eles têm um material para levar para casa, porque aquele aluno que não te ouviu direito, que só achou engraçadinho, vai chegar em casa e vai dizer: "Mas eu vou fazer teatro". Que teatro que nada? Quanto que é? Primeira coisa que eles perguntam. Ah, R$ 80 por mês. Que? Tá louco? Isso é porcaria. O cara nem sabe. Aí não é, o tio professor teve lá, ele é bem engraçado. É, eu não pago teatro pra tu fazer palhaçada. É complicado, tá? Então, mandando material mostra credibilidade, legitimidade para fazer a proposta e para fazer as aulas. Ainda no divulgando, chegou lá, flyer nas mãos ou cartaz na mão, script decorado, conta a história, conta a história. Tenha coragem, vença o medo, né? Bora pra action. Aí é uma foto nossa deste ano em que a gente contava, não só contava, a gente encenava, encenava uma história muito legal que a gente criou especialmente para apresentar nesses espaços. Então aqui nessa escola, que é a Léo Ioas, não tenho certeza. Não, é a Cônigo, aqui em Estrela. Ah, olha aí, eu tentando achar. A Cônigo em Estrela, a gente apresentou ali, os alunos estavam aqui embaixo assistindo toda a escola, uma escola pequena, então a gente apresentou para todo mundo. Mas eles já nos conhecem há 16, não, 15 anos, né? Então tá tudo certo, tá? Olha ali uma observação para você, ó. Lembre-se de que mais do que aquilo que você fala para os alunos, a forma como você se porta ou se portar e o tanto de conexão que conseguir é que farão, né, diferença para que eles experimentem ou não a sua aula inaugural. Muito é carisma, muito é conexão. Por isso tu não tenha medo de fazer brincadeira. Cuidado só com as piadas bobas, as piadas sem graça, as piadas estranhas, né? Não tenta ser engraçado. Se tu é engraçado, seja. Mas não tenta ser. Não força a amizade para conquistar. Seja você. Fala de coração. Seja verdadeiro. Tá bom? Tenho certeza que vai ser uma experiência incrível se você nunca fez. Eu amo fazer divulgação. Amo fazer divulgação, acho super divertido. Né? Tudo bem, eu sei, eu gosto da palestra também. Mas ali a gente brinca, se diverte, se mostra, mostra o teu ridículo, né? Aprendi muito com o clown. De poder mostrar a tua fragilidade, não querer ser o melhor. E pode ser o Vou falar disso mais pra frente. E aí vai fazer a tua primeira aula, a tua aula experimental, que a gente fala, né? Experimental por quê? Para os alunos terem a chance de experimentar esse contato contigo e com o teu método e o teu jeito de ministrar as aulas, certo? É um grande momento, é um momento onde você vai ser avaliado, onde você vai ser testado, onde você vai ser questionado, vai ser contrariado, sim, também, porque os nossos alunos, eles são tão carentes, tão carentes, tão carentes, tão carentes. E muitas vezes eles não sabem disso e não sabem sequer como se portar. E aí tu tem que entender que aquela teimosia, que aquela birra, que aquele jeito marrento, né? Na verdade, no fundo, o que ele quer é atenção, é carinho, é amor, é ser aceito, é ser amado, né? Tu vai te dar conta, vai aprender logo, logo isso, tá? Então, o que tu vai fazer? Cara, vai te preparar muito bem para essa aula. Entende? Mesmo, cada jogo tem que estar na ponta da língua, cada dinâmica, a sequência, tudo, tu tem que dominar muito. E essa primeira aula é fundamental. Fechado? Vamos para o nosso último passo. Não, tem dois ainda, são 13, né? São 13, acredito que são 13. 13. Primeira aula, então, algumas regrinhas ainda na primeira aula, tá? Chegue 15 minutos antes e prepare a sala. Receba os alunos, peça para que sentem em círculo, no chão ou nas cadeiras, para todo mundo ficar se vendo e tu conseguir enxergar todo mundo, para sair do esquema fábrica, né? Que é um atrás do outro, enfileirado e tal. Não, sai desse esquema aí, tá? Põe em círculo. Anote o nome, a idade e o telefone de cada um. É muito importante para que você possa entrar em contato com eles caso eles não voltem.
para que você possa entrar em contato caso aconteça alguma coisa. Eu fiz uma primeira aula em Farroupilha, alguns anos atrás, e a menina dando um pulo de nada, pulou, caiu, deslocou o joelho e tivemos que ligar para os pais. Punk, né? Punk. Acontece. Apresente-se, mas não fale demais de si. Aquilo que eu estava falando antes. Ou se supervalorize. Lembra? Humildade gera conexão. Humildade gera conexão. Seja humilde. Não interessa quantos cursos tu fez. Não interessa quantas peças. Não interessa quantos prêmios. Sabe o que interessa? O quanto tu vai conseguir te conectar com o teu aluno e o quanto tu vai conseguir contribuir na vida dele. Fim. É isso que importa. E é por isso que tu vai ser valorizado. Faça os combinados necessários sobre aquela aula específica. Eu costumo dizer para os meus alunos a nossa regra número 1 do Espaço da Arte, que é respeito. Respeito comigo, que sou professor, que pensei essa aula. Respeito com a aula em si, porque se tu tá ali é para tu experimentar, se tu é para tu experimentar, então tu vai te mexer. Respeito com os colegas, porque ninguém nasceu sabendo, porque tem gente que vai ter dificuldade, porque tem gente que não vai querer, tu vai ter que, todo mundo tem que se respeitar. Né? Então, o respeito para mim é fundamental e eu bato dessa tecla, sabe? Bato. Por quê? Para mostrar que eu tenho autoridade. Naquela aula eu sou a autoridade. Autoridade, não poder. Né? Eu sou o professor ali e as regras são minhas. Fim, acabou. 6. Alivie a tensão dizendo aquilo que irão fazer na aula. Isso é muito importante. Os alunos são muito ansiosos. Muito. Aliás, nós vivemos uma pandemia também de ansiedade, né? E quando tu fala para eles, olha, hoje a gente vai fazer isso, aquilo, outro, se der tempo mais aquilo, show de bola. Eles já sabem, eles não vão ficar te perguntando o tempo todo. Senão, Ozar, o que vai ter hoje? Ozar, vamos brincar. Ozar, fazer vilador. E assim vai. Eles pedem. Por fim, bora pra action, parta para as atividades e não converse mais. A aula é punk. E aí tu chegou no final da aula, né? Chegou no final da aula e esse momento também é fundamental para que eles voltem. Então, não vai até o finzinho lá que tu não consegue reunir eles de novo. Não, dá uns 10 minutos para tu poder fechar a aula, tá? Então reserva, né, na verdade, 10 minutos para tu poder fechar a aula. Nessa finaleira aí, pergunte o que acharam da aula, ouça com atenção e valorize a resposta de cada um. Depois, explique como funcionará a partir daquele momento. Forma de inscrição, pagamento, que já é na próxima aula. Eu costumo cobrar o valor de inscrição, por exemplo, tá? Sei lá, R$10 de inscrição para me ajudar no custo do material gráfico, né, aquela despesa que eu fui e voltei 2, 3 vezes e tal. Então eu costumo fazer isso, tá? Mas já explica bem para eles, explica que na próxima aula que eles pagam adiantado, isso é fundamental. Porque tu vai ter a maioria dos alunos pagando adiantado, alguns pagando até o final do mês e pouquíssimos atrasando. Então, cobra, porque daí tu tem por que cobrar toda a aula, tá? Confirme horários e o seu contato para dúvidas, entregue também uma ficha de inscrição ou um link para tal. Para isso você precisa fazer o grupo no WhatsApp, se quiser entregar um link, né? Usando o Simpla para inscrição online dos alunos, que é de graça, tá? Então o Simpla é uma inscrição online, se quiser entregar no papel também serve. Se tu for mandar link, cria um grupo no WhatsApp para tu conversar com os pais. Fechado? Agora sim, 12. Alguns detalhes muito importantes. A partir da próxima aula, ou seja, da segunda aula, é só seguir o seu planejamento. Sim, tu tem um planejamento para as aulas, né? A partir dali, bora. Claro que vai ter gente nova chegando, eu sempre deixo o grupo aberto, com raras exceções. Então vai acontecer, mas tá tudo certo. As pessoas pegam, não te preocupa. Lembre-se sempre de cobrar mensalidade no início das aulas, senão tu não vai conseguir cobrar. Sério, no final da aula é complicado. Este momento que chegar, sentar em círculo, fazer a chamada, cobrar mensalidade, falar um pouco sobre a vida deles e tal, e comentar sobre como será a aula, ele é fundamental para sintonizar a energia de vocês e que você consiga ter o domínio do grupo. Isso é muito importante, principalmente com crianças pequenas e pré-adolescentes falantes demais. Então, vale muito a pena dedicar um tempo para isso, tá?
Além, é óbvio, de criar uma rotina de início e fim, isso gera segurança. Início, senta, cobra mensalidade, de pé, círculo, da longa, pá, vamos, atividade, improvisa, ensaia, tarará, volta. Eu termino com o círculo com os 8 pulos, tá? Que é 8 pulos de frente para o centro da roda, 8 pulos de costa, 4, 4, 2, 2, 1, 1 e tchau, ok? Então, essas são nossas marcas, tradição. Claro que de vez em quando, ou com grupos mais velhos, a roda do beijo, por exemplo, e assim vai, tá? Mas o que é importante? Ter um padrão. Tem um padrão, porque isso gera segurança para os alunos. Uou! Foram os passos. Meu Deus! Aula comprida, né? Eu sei. Mas já que tu chegou até aqui, eu quero te perguntar uma coisa. Que tal um bônus? Topa um bônus? Topa! Bora! Ah, que legal. Então tá. Já que tu chegou até aqui, eu vou te dar um bônus. O que é o bônus? A nossa primeira aula ideal. Olha, a gente trabalhou muito nisso aqui. Claro que tem variações, cada professor adapta do seu jeito, tá tudo certo, mas esse é um roteirinho que funciona todos os anos, até para aqueles que já fizeram 33 vezes. Verdade. Por quê? Tem gente nova, sai coisa nova, certo? Então vamos lá. Nome e gesto, começa com nome e gesto. Claro, né? Depois que tu fez a chamada, tarará, né? Círculo, nome e gesto. Como é que é? O cara tem que dizer o nome dele e fazer um gesto. Depois ele faz, todo mundo repete aquele nome, aquele gesto, e aí sucessivamente, um por um, vai falando o seu nome e o grupo vai repetindo. Ok? 2. Caminhar pelo espaço. Isso é muito legal, porque ele já começa a ter uma noção de perspectiva, de profundidade, de olhar para o outro, né? Aí eu peço para olhar, e aí eu entro já no chefe manda, né? Quando eu peço para olhar e tal, para sentir o outro. Chefe manda é fabuloso, gente. Fabuloso. Porque ali tu exerce a tua autoridade brincando. E eles sabem quem é que manda, é o chefe, e tu é o chefe. Manda caminhar, manda se olhar, manda bater uma palma, manda. Ah, e o erro, como é que funciona? Num primeiro momento eu não excluo ninguém. Errou, vá, estamos treinando, gente, todo mundo erra. E tu usa isso. Então é um chefe manda cooperativo. Mas eles gostam muito de competição, especialmente os pequenos, né? Para se afirmar e tal. Se tu sentir que vale a pena, pode fazer um chefe manda com pseudo-exclusão, digamos assim, porque quem está fora pode te ajudar, né? Então funciona, tá? Separe os grupos em pequenos, o grupo grande em pequenos grupos, tá? De 3 a 5 alunos. Então essa é a atividade que eu faço para eles começarem a experimentar o fazer teatral, tá? Então é muito legal e vale a pena. É um passo a passo rápido, mas que funciona. Separou eles em pequenos grupos de 3 a 5 alunos. Você escolhe e define quem fica com quem, de preferência tira as panelinhas, né? Mescle os alunos mais velhos com os alunos mais novos, para dar uma harmonia, né, nos grupos, assim, para que tenham capacidade. Tem gente aquela que tem um pouquinho mais de ideia, tem gente que é mais tímido, tenta misturar para que o exercício aconteça. Aí, o que tu vai fazer? Tu vai pedir que crie uma imagem sobre algum tema de interesse deles. Quando eu falo imagem, eu estou falando sobre escultura, né? Corpo. Por exemplo, um assunto de interesse. Vamos lá, assunto de interesse meu, água. Muito bem, um assunto meu de interesse é água. Então, eu vou criar uma imagem congelada que tem a ver com água. É isso, simples assim, tá? Deu, acabou. Cada grupo deve apresentar aos demais. Aí o que tu vai fazer? Tu vai contar. Gente, quero vocês na coxia. Já explica o que é coxia. Então, devagarinho, o que tu vai fazer? Tu vai entregar um pouquinho das coisas que vão acontecer durante o ano e tu já vai agregar valor na vida deles. Tu já vai falar sobre o que é coxia, tu já vai falar sobre posicionamento. Tu vai olhar para a cena e aí o cara fez a cena assim. De costa. Tu já vai dizer, olha gente, de costa só se tem uma razão muito importante, porque não vê o rosto, papapá. Ou seja, tu já está dando aula de teatro de verdade, numa aula experimental. Fechado? Então eles apresentam para os outros. Se sobra tempo, nesta primeira aula, ou eu peço para fazer mais 2, ou eu improviso já.
Brinca com uma improvisação. Congela, tá congelado, congelou. Agora vem um rato entrando na sala. O que vocês fazem? Aí eles vão gritar e correr. Tá tudo certo. E vão rir, vão se divertir, vão sair dali felizes. Felizes. E isso é fundamental. Terminou as apresentações? Volta para o círculo. Como é que foi? Como é que foi para ti? Pergunta. O que achou da aula? Quer dar uma nota? Tá? Aí tu usa o que tu quiser e a gente termina com 8 pulos. Tu pode terminar com um grito de guerra, enfim, tá? Com a tua marca no fim. Certo? Então essa é a nossa primeira aula ideal, um bônus aí para ti que chegou até aqui. Eu sei que essa aula foi grande, mas espero que você use e é muito, muito legal. Se tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem. Vou ter o maior prazer em responder e tirar esta dúvida. Ok? Fechou? Nossa aula está terminando, nossa segunda aula. Na semana que vem, nós teremos como montar grupos amadores e profissionais de teatro. Eu vou trazer histórias, eu vou trazer exemplos, e aí entra de novo empreendedorismo na veia. Tem jeito certo de fazer isso. E tem cuidados muito interessantes, que eu já vi muitos grupos começarem super empolgados e com o tempo desmancharem porque não prestaram atenção em alguns detalhes fundamentais, tá? Além de empreender, como rentabilizar com esses grupos, ou seja, como faturar uns pila, ok? Muito bem, então semana que vem a gente prepara para isso. Enquanto isso, clica no sino, compartilha esse vídeo aqui com algum colega teu teatreiro que queira tá pensando em trabalhar com teatro, algum professor que gosta de arte e tal, que pode ser uma alternativa profissional, certo? Compartilha e você que for implementar isso, deixa anotado para tu me contar depois, tá? Esse vídeo vai ficar disponível para sempre aqui no YouTube, tá? Então o que tu vai fazer? Daqui a pouco, não é agora no mês de outubro, mas em dezembro tu começou a entrar, começou a fazer e começou a ter algum resultado, seja positivo ou negativo, por favor, me conta. Me conta nos comentários. Vou ter o maior prazer. Eu mesmo que vou ler, viu? Eu mesmo que leio, eu mesmo que respondo, tá? Então conta que eu vou ter o maior prazer de saber o que está acontecendo. Daqui a pouco dá uma dica, tá? Pode me pedir, tá? Tá aí meus canais de comunicação, meus contatos, pode tirar um print da tela também, precisar falar comigo, me chama, manda um direct, chama no Messenger, me manda um WhatsApp, enfim, aperta um botão, puxa uma alavanca, tá? Tá tudo certo, não tem problema algum, nós estamos juntos e agora com a cara maior ainda, né? Para encerrar essa aula, certo? Espero que tu tenha gostado, é um passo a passo, eu sei, longo, mas ele é muito importante. Cada etapa, não pule etapa. Não pule etapa. Quando eu fiz o meu curso de palestrante com o Dr. Roberto Chiniachique, ele falou uma coisa fundamental. Ele dizia, e eu lembro até hoje, siga o método. Não tenta inventar a roda. Tu vai dar os teus frufru, tu vai pintar, tu vai colocar o teu lacinho, mas segue o método primeiro. Segue o método, ele vai dar certo. Aí depois cria em cima. Mas se tu comer etapa, se tu pular, cara, a tendência é que não vai ter o mesmo resultado. E convenhamos, 13 mil alunos, 16 anos de vida ininterruptamente trabalhando com teatro, podendo impactar a vida de tanta gente, tantos grupos, tantas peças, tantos editais, tanta coisa, cara, merece no mínimo esse voto de confiança, né? Para que você faça e siga esse método. Fechado? Temos um acordo? Que legal, então. Então, muito obrigado por toda a tua atenção, por todo esse tempo. Espero ter agregado muito nesse processo aí de empreender com o fazer teatral. E a gente se vê na próxima aula. E aí nós vamos falar de grupos. Grupo amador, grupo profissional. Até lá!